O foco da mensagem, o centro da mensagem, o aprendizado, o personagem, quem vai nos ensinar? Uzias. Bota o seu olho, porque toda essa história, você está me ouvindo aqui ou já foi embora? Toda essa história, ela só tem começo por causa de um homem chamado Uzias. Uzias, ele é filho de Amazias. Amazias, ele é o rei de Judá. É o rei da onde? Quando falar Judá, eu vou ser bem explicativo aqui, para não ser aquele culto que você pula e não entendeu foi nada. Vou tolerar alguém abrir a boca, alguém dar aquela piscada, mas que a grande maioria entenda o que Deus te trouxe aqui para falar. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Quando a Bíblia vai dizer o trono de Judá, é que Israel nessa época já estava dividido. Havia um povo que tinha um trono em Israel, o trono de Israel estava em Samaria, era dos samaritanos, e o povo que estava centrado no trono de Judá, ou os reis que passavam pelo trono de Judá, olha para mim, presta atenção, eu tenho que te explicar isso aqui. Israel tinha 12 tribos, quantas tribos? Quantas tribos? Por causa da vaidade de Salomão, Deus foi lá e permitiu um racha, Deus permitiu uma divisão. Então de 12, 10 foi para o norte, Samaria, que é chamado de Israel, e 2 foi para o sul, chamado de Judá. Judá por quê? Porque em Judá está Jerusalém. Jerusalém está o trono de Davi. O que isso tem a ver? Tem a ver que no trono de Davi, Deus fez um juramento que ninguém se assentaria naquele trono se não fosse do sangue, da linhagem de Davi. Por causa do aquebrantamento, olha para cá, você vê o que é a humildade. Porque quando Deus faz esse juramento para Davi, foi na descoberta do pecado dele. Ele se joga no chão e Deus fala para ele: vou jurar, eu não vou dar a tua glória para outra família como eu fiz com Saul. Porque Saul, Deus tirou da família dele, Deus falou: era para ser a tua família, a família real. Ia ser, porque, olha, quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Porque o trono passava o quê? De geração a geração, era hereditário. O filho assumia o trono do pai. Então quando Saul errou com Deus, Deus disse para ele: eu estou tirando o trono da mão da tua família. A tua família não vai ser mais realeza. Eu vou entregar o trono na mão da família de Davi. Para Davi, quem está pegando aqui? Tá chata a palavra, irmão? Hã? Eu faço culto miojo também. Bota aqui no micro-ondas e vamos embora. Cadê glória a Deus na igreja? Para Davi, Deus faz um juramento. Qual o juramento? Eu não deixarei nenhuma família assentar nesse trono de Judá. Então quem passa em Judá é só a elite. É só o quê? Põe a mão assim na cabeça e fala: a elite. Só os pastores top, talibados, camarada era violento. Sentou no trono de Judá, não era qualquer um. Israel era uma bagaceira, uma bagunça. Mas o trono de Judá, Deus cuidava. Só ia pastor, só sentava rei talibado. Então olha para cá. Amazias é o pai de Uzias. Ele morreu assassinado. Morreu como? Não foi de velhice. Quando o pai de Uzias morre, esse camarada aqui, ele tem 16 anos de idade. E como era hereditário, se o pai morre, tem que passar o trono para o filho. Ele é muito novo, vai assentar no trono. E todo mundo com meu irmão, presta atenção, um garoto de 16 anos de idade assumindo um país, um reino. Os especialistas diziam: vai quebrar o país,
vai ser a maior vergonha de Judá. A bagunça começou. Olha quem está no trono, Uzias. Só que a Bíblia fala, vocês estão prontos para ouvir ou não? Que o garoto de 16 anos de idade botou para quebrar. Uzias assume o trono, meu irmão, e Deus vai com ele, porque com Deus não tem idade não, irmão. Deus, o mundo pode estar não acreditando em você, mas se Deus mirar em você, fala, eu creio em você. Ele não depende de opinião de especialista, ele não depende de quem entende do negócio. Quando Deus ele quiser te exaltar, ele vai te exaltar. A macumba pode aumentar o tom, as palavras ao contrário pode se aumentar, mas se Deus colocar a mão no teu projeto, então sacode a pessoa que está ao teu lado e diga: o segredo, tu está pegando? O segredo não é se eu tenho dinheiro, não é se eu tenho amigos influentes, ou se vou ter pessoas contra ou a favor. O segredo é se Deus meter a mão no meu sonho. Se Deus meter a mão no teu projeto, Satanás tem que sair da frente de calavaias. Eu vou ser chato. Abraça pelo menos 2 pessoas e diga: Deus sabe exaltar. Uremanto, eu estou entrando no meio de uma outra dimensão. Dolebacanto, savá, elemando que me inicia de queléstia. Alguém pode levantar o trape, chome, seva, camaladácia, de comútria. Deus vai imponderar os dias. Deus vai fazer o que com os dias? Ponderar, irmão. O menino começa a dar espetáculo, e quem disse que ele não ia vencer tem que agora ficar calado, porque Deus agora começa a patrocinar ele. Olha para cá. Ele se torna um dos reis mais poderosos que passou no trono de Judá. O camarada montou um exército. Montou o quê? De mais de 300.000 homens, só destro. Não, ele tinha outro exército, mas ele tinha uma galera perigosa que só atirava com a mão direita. Só destro, a mão da força. Era soldado de elite. Olhe para cá. Você sabe qual era um dos maiores inimigos de Israel, que sempre estava pelejando contra Israel, contra Judá? Os filisteus. O país dos filisteus tinha 5 capitais. Quantos capitais? Uzias derrubou 3 das 5 capitais. Enfraqueceu. O camarada ficou poderoso, porque Deus sabe exaltar. Bata o pé no chão e diga assim: Deus sabe exaltar. Mas aí é o X da questão. Quando Deus está te exaltando, você tem que entender que a glória é dele. Você tem que entender que tu só chegou porque ele te colocou. A Bíblia vai dizer que quando Uzias se vê poderoso e ele vê que todo mundo está batendo continência para ele, ele é o rei, ele é o cara, o nome dele está em todo lugar. Ele agora vai querer fazer algo que ele não podia fazer. Havia um rito em Israel. Havia o que em Israel? Um rito. Era a subida, era a entrada no Santo dos Santos. Repete comigo: Santo dos Santos. Só quem podia ter acesso ao Santo dos Santos era, olha o rodeio que eu estou dando, irmão. Se tu não prestar atenção, pelo amor de Deus, olha o rodeio que eu estou dando para explicar Isaías capítulo 6. Tu presta atenção. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Havia um rito em Israel que era a entrada no Santo dos Santos, que só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote.
Os sacerdotes não podiam entrar. Se sacerdote entrava, Deus matava. Se qualquer outra pessoa entrasse, Deus mataria. Só que Uzias, ele está se achando acima da média. Eleva, salva. E aí é um perigo. Quando você começa a se achar acima da média. Porque você acha que você pode fazer que você não pode fazer. Você acha que você pode tocar onde você não pode tocar. Quando você se acha acima da média, você acha que você pode falar o que você não pode falar. Deus sabe te dar limites. Sacode pelo menos 2 e fala bem assim, pezinho no chão, porque Deus sabe segurar essa trava tua. E olha para cá, você tem que pegar essa visão. Se Deus te exaltou, continua na posição que tu foi chamado. Não vai querer ser mais do que Deus quer que você seja. Não vai querer ultrapassar a linha vermelha. Você sabe qual foi o problema de Adão e de Eva? Posso falar ou não? Querer saber o que não cabia saber. O diabo trabalhou na mentalidade de Eva em quê? Na curiosidade. Olha o papo da serpente. Inteligentíssimo. Como assim não pode comer do fruto? O que é que tem de tão atraente nesse fruto? Por que Deus está escondendo de vocês? E se o fruto for algo diferente daquilo que Deus está falando? E que tal experimentar para descobrir? Então sacode alguém que está ao teu lado e fala bem assim: se Deus fala não, é não. Se Deus disse para você não falar, ai, mas eu quero falar, vou mandar um zap para ver, vai se arrebentar. Vou dar uma ligada para ver se vai se arrebentar. Se Deus mandou você ficar na posição, fica na posição. A curiosidade levou à queda de Adão e Eva. É na posição que você foi chamado. Levanta a mão, libera pelo menos um glória para Deus. Então, o que é que Uzias vai fazer? Uzias quer entrar no Santo dos Santos. Só que ele não é sacerdote. Ele é o quê? Ele é o quê? Não me faz vergonha não, irmão. Ele é o quê, irmão? Rei. Ele não é sacerdote. Quem podia entrar era sacerdote. Ele fala, não, eu também quero entrar aí. Eu quero entrar porque eu sou rei, eu mando nessa bagaça toda aí, eu quero entrar. O sacerdote falou, mas Uzias, aqui você não pode entrar. Tem um ritual para cumprir. Você não pode chegar aqui, meter o pé na porta, subir, entrar. Você sabe que Deus tem hierarquia. Você é rei, te respeito como rei. Eu estou todo arrepiado, você não arrepia não? Ai, o mundo espiritual é muito sério. Olha, Uzias, a gente pode conversar de outro jeito. A gente pode fazer alguma coisa para amenizar a tua curiosidade. Mas daqui para cá, tu não pode entrar, cara. Porque tu é rei. Só quem pode ter acesso é o sacerdote. Ele falou, eu sou rei, eu mando nesse país todo e eu quero entrar. E jogou todo mundo para o lado. Segurança veio, o camarada entrou. Quando ele entrou, sabe o que Deus fez? Feriu ele de lepra na testa. E o que tem a ver com isso? O que tem a ver é muita coisa. Porque o leproso não podia conviver no meio da sociedade. Olha o rodeio que eu dei, irmão. Se tu ficar com essa cara de quem não entendeu, eu vou aí. Sacode a pessoa que está ao teu lado e fala bem assim: Deus sabe te arrancar sem usar força. Deus sabe te parar sem precisar ninguém te arrancar. Onde é que Deus vai ferir Uzias? Aonde? Onde é que o leproso tem que viver? Fora da cidade. E agora, Uzias, você está leproso, não pode ficar no trono. O camarada que era poderoso, o camarada que era um rei top, por causa da soberba, da prepotência, da vaidade, irmão, o que tem de gente se arrebentando por causa do orgulho, o que tem de gente se arrebentando por causa da prepotência. A Bíblia diz que a humildade traz o quê? A honra. Quer saber que alguém vai cair? Não precisa orar por revelação não, é só ficar soberbo. A Bíblia fala que quando uma pessoa fica soberbo, o próximo passo dele é o quê? A queda. Em tudo, na vida, no ministério, no negócio, na família, vai cair. A soberba traz
a queda. Pastor, alguém está fazendo macumba? Por soberbo, não precisa fazer macumba. Alguém está fazendo fofoca? Por soberbo, não precisa fazer fofoca. Cai sozinho. Pegue na mão da pessoa que está outra, diga assim: o soberbo cai. Então você que está recebendo muito de Deus, calça a sandália da humildade e entenda que a glória é dele. Tudo aqui é dele. O grande aqui é ele. O louvor é para ele. A glória é para ele. Abraça pelo menos dois e diga: sem Deus tu não pode fazer nada. Senta, eu vou começar a pregar agora. Levanta a mão da glória. Toma. Já quer que acabe já o culto, irmão? Jova. Olha para cá. Então, para onde é que Uzias vai? Ele vai agora, constrói-se uma casa em uma cidade isolada e deixa Uzias lá. Ele agora não pode governar. Ele agora não pode fazer mais nada. Agora imagina só, ele tem um reino poderoso. Ele tem o quê? Não, desse jeito aí, irmão, não dá para pregar não. Não dá não, bagunça o culto não. Ele tem um reino o quê? Poderoso. Mas não tem como liderar esse reino. Está tudo bagunçado, tudo desgovernado. Porque quem dava ordem de comando era quem? Era o rei. Quem montava a estratégia era quem? Bota para quebrar era quem? Se não tem rei, não tem estratégia, não tem como avançar. O exército que ele montou poderoso, está todo mundo desorientado. Percebeu isso aqui? Olha para cá. Já viu que tem hora que a tua vida fica desse jeito? Tu tem um grande potencial, mas desorientado não vai para lugar nenhum. Tem tudo para dar certo, mas não tem orientação espiritual. Aí fica batendo para lá, batendo para cá, batendo para lá, batendo para cá. Os inimigos nessa hora vê a oportunidade e falam: é hora de atacar. Porque quem viu você crescer estava com raiva de você, estava esperando você baixar a guarda para te atacar. Covarde sempre vai te atacar no momento da tua fraqueza. Quando o inimigo percebe que o trono... Eu vou começar a pregar daqui a pouco. Cadê a glória a Deus, a igreja? Quando o inimigo percebe que o trono está vazio, que não tem voz de comando, o inimigo começa a se reunir. E Isaías, quem? É o profeta do momento. Uramando. Para todo tempo de caos, Deus vai levantar um profeta. Vou repetir. Todo tempo de caos na tua vida, Deus vai levantar um profeta. No meio do caos, o inimigo se armando para... Ai, eu estou sentindo a graça aqui, ó. Toma. O inimigo se armando. Você não sente quando o inimigo está se movimentando? Sente ou não sente? Se tu não sente, está muito mal das pernas espiritualmente. Você não respira assim, dá aquele soninho de noite, e o Espírito Santo vem te visitar e fala assim: o inimigo está se movimentando. Isaías dá aquela percepção de inimigo se movimentando. Aí sabe o que Isaías faz? Ele se levanta e vai no templo. Uraia. Coloca as vestes sacerdotal, pega o talit. Talit é aquele pano que eu sempre uso aqui na cabeça. Joga o talit na cabeça e lá vai Isaías marchando para o trono, marchando para o templo. O que Isaías vai fazer, pastor? Consultar a Deus. Lá vai Isaías marchando para dentro do templo. Uramante. O trono está vazio, bagunça. O inimigo se aproveitando da fraqueza. Isaías entra no trono e começa a orar. Começa a orar. Quando ele termina de orar, ele convoca a igreja. Quando ele convoca a igreja, ele começa bem assim, ó. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Deixa eu explicar para você não dar glória a Deus sem saber por que está glorificando. Quando Isaías entra no templo para orar, e ele tem a visão,
chama a congregação e fala: fique tranquilo, porque aqui na terra o trono está vazio, mas eu acabei de ter uma visão, e na visão eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Olhe para cá. Na visão, Deus não mostra para Isaías o altar, Deus não mostra para Isaías o fogo, Deus não mostra para Isaías a arca da aliança. Deus mostra para Isaías o quê? O trono. Trono se fala de quê? Comando. Isaías está dizendo: aqui na terra vocês perderam o controle, mas eu acabei de ver Deus dizendo para mim: Isaías, avisa para o meu povo não se preocupar com o movimento do inimigo, porque eu estou no comando. Pega na mão pelo menos de duas pessoas que estão ao teu lado e diga: quem perdeu o controle foi você. Quem perdeu o controle foi tua casa. Deus está dizendo: eu ainda estou no controle, estou no comando, estou no trono. Ai, 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 ai. Pastor Abraão, como é que Deus estava sentado? Ele não está de pé, porque a única vez na Bíblia que Deus fica de pé no trono é só por causa do justo. Ele está dizendo: enquanto você está desesperado aqui na terra, eu vi Deus sentado tranquilo de pé na cruzada, dizendo: vem Satanás, pensando que meu povo está desprotegido, porque o comando aqui do céu não se desorganiza, o comando aqui do céu não quebra. Você pode levantar a mão para os céus, abraça pelo menos duas pessoas e diga: Deus está no comando da situação. Deixa Deus ser adorado. Você tem 1 minuto para adorar. Ele vai dizer bem assim: o que é que ele viu? O Senhor assentado no seu alto sublime trono, e os seus pés enchiam o templo. Vai, varão. E ele vai dizer que ele viu o que? Será. A palavra serafim significa em fogo. O que significa a palavra serafim? Estava acima dele. E ele vai dizer que uns ficavam dizendo para o outro: santo, santo. Pega essa revelação que eu vou te dar. Santo. Toda a terra. Toda o quê? Tá o quê? Cheia de quê? Isaías está vendo caos, e os anjos estão dizendo: eu estou vendo glória. Isaías está dizendo: está tudo desgovernado, vai arrebentar tudo. E o anjo está dizendo: não, você está vendo errado. Você está vendo enfermidade, eu estou vendo cura. Você está vendo porta fechada, eu estou vendo porta aberta. Você está vendo fracasso, eu estou vendo vitória. A terra. Abraça pelo menos duas pessoas e diga: o mar está se abrindo de um lado que você não está vendo. Eliminas. Joga a pressão para o outro lado. Deus não vê como você vê. Deus não olha como você olha. Você está dizendo: acabou, está perdido. Deus está dizendo: é o começo. Agora vou começar a trabalhar. Agora vou começar. Toda a terra está o quê? Cheia.
Isaías, avisa lá que não tem fracasso. Avisa lá que a terra tá o quê? Ele vai dizer bem assim: quando os anjos diziam santo, 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 a terra está cheia da sua glória, os umbrais, as dobradícias das portas, faziam o quê? Vamos lá, irmão. O que fazia os umbrais da porta? Se tremiam, se moviam. Mas a Bíblia fala que quando Paulo e Silas, cantavam, o que aconteceu com o cárcere? Abriu não, tremeu não, abriu. Então quer dizer, os anjos são mais poderosos e são mais fortes do que os seres humanos. Mas quando eles começam a cantar, só treme. Mas quando tu começa a cantar, aí você pergunta, pastor, por quê? Se eles são mais poderosos do que eu, por que quando os anjos começam a cantar, treme, e se eu canto, abre? É por causa cá. Anjo foi criado, programado, sistematizado só para cantar. Anjo não tem cartão de crédito. Não chega boleto para ele pagar. Anjo não tem sogra. Anjo não fica doente. Você fica. Você tem cartão de crédito. Você se perturba. Você tem sogra. Você cansa, você se abate, você se frustra. O que isso tem a ver, pastor? Quando Deus olha para você e fala bem assim, os anjos cantam porque ele foi fabricado para isso. Quando Deus olha para você e fala bem assim, do jeito que ela tá, resolveu cantar, então eu vou abrir porta. Porque anjo ele tem que cantar por obrigação. Você, se quisesse ficar em casa hoje chateado, ficaria, e Deus ia entender. Mas você, passando por toda essa luta, levantou e disse, eu vou adorar. Pega na mão pelo menos de dois e fala todo arrebentado, mas o meu louvor vai abrir porta que está fechada hoje. O meu louvor vai curar a enfermidade. O meu louvor vai sacudir o caos. Você tem 1 minuto para levantar a mão para os céus. Você tem 1 minuto, promis. Ai, que está descendo o poder, está descendo o unção, está descendo o renovo. Senhor, aonde tiver um crente chateado, ferido, sequelado, frustrado, mas mesmo assim está te adorando, sacode a porta para ele aí agora. Onde tiver um crente passando luta, entrando em depressão, mas mesmo assim decidiu vir aqui hoje e levantar a mão e adorar, que os céus comecem a se abrir para a tua casa. Ai, Jeová, eu vou dar 1 minuto para tu abrir esse cárcere com a tua adoração. Eu vou te dar 1 minuto para tu pegar essa tristeza, arrancar do teu peito e dizer, eu vou adorar do jeito que eu estou ferido, arrebentado. Levanta a tua mão, tu quebra, saba, deixa Deus ser adorado. Senhor, onde tiver um crente precisando de renovo, renova, renova.